Moto G60S é uma variante do G60 que prioriza jogos e carregamento rápido. Mas ao colocar os dois celulares lado a lado, qual leva vantagem? O quanto de diferença uma letra a mais no nome pode fazer na hora de você escolher o seu próximo smartphone? Quer saber todas essas respostas? A gente te conta agora. O Moto G60S e o G60 apresentam muitas semelhanças no visual. Uma delas está no corpo. Os dois entregam as mesmas dimensões em altura e largura, só que o modelo com a letra S é um pouco mais fino e leve por causa da bateria menor. Mas nisso a gente vai se aprofundar mais tarde. O acabamento de ambos é em plástico brilhante, tanto na traseira como nas laterais. Esse aspecto liso ajuda a tornar a dupla bem escorregadia. Pelo menos eles vêm acompanhados de uma capinha de silicone na caixa, para dar uma proteção maior. O bloco de câmeras deles fica no canto esquerdo da tampa, enquanto no centro está o leitor biométrico, sob o logo da Motorola. Já na frente, os aparelhos fornecem um note no formato de furo na tela. A gaveta destes dispositivos tem espaço híbrido, ou seja, você precisará escolher entre um segundo chip de operadora ou um cartão de memória. O G60S leva melhor pelo corpo mais compacto e leve. Se no design praticamente não houve diferença, na tela a Motorola resolveu seguir a mesma linha. Ambos os celulares possuem um painel IPS LCD de 6,8 polegadas, com resolução Full HD+. A taxa de atualização de 120 Hz está mantida também, assim como o aproveitamento frontal superior a 85%. Até aqui não chegam a ser pontos negativos. A manutenção deu suporte a HDR e boa calibração de cores, só que o brilho já decepcionante no G60 permaneceu também no G60S. Isso significa que você poderá ter trabalho para usar estes aparelhos em locais ensolarados. Sem distinções, vamos de empate. Estes modelos da linha Moto G não entregam som estéreo. Isso significa que você terá apenas um alto-falante para a saída do áudio, característica que compromete bastante a imersão em filmes e jogos. Para compensar, a Motorola traz uma potência boa na dupla e ainda dá fones de ouvido na caixa, algo que tem ficado raro no mercado atual. Só que o G60S conta com um maior equilíbrio sonoro, já que o seu irmão mais antigo peca muito nos graves quase inexistentes. Nos detalhes, o modelo mais novo pontua outra vez. Tanto o G60S como o G60 saem da caixa com Android 11 instalado e a interface sem modificações, como já é de costume da Motorola. Mas o problema crônico de demora nas atualizações também está presente aqui. Mesmo com o update do sistema garantido, os pacotes de segurança não são instalados com frequência nestes smartphones. Em relação aos recursos, os destaques ficam por conta dos famosos gestos da marca, que facilitam na hora de ligar a lanterna ou abrir o app da câmera, por exemplo. Porém, nada de Ready for neles. As animações ainda fluem bem por causa do display de 120 Hz. Ficamos em mais um empate. A Motorola trocou a plataforma Snapdragon 732G do mais antigo pelo Helio G95 no recente. O resultado foi uma perda de desempenho, como mostraram nossos testes de velocidade. O G60S acabou o processo inteiro com quase 7 segundos a mais que o G60, pela lentidão maior na abertura de apps e jogos. Em benchmarks, o cenário fica um pouco mais equilibrado. O chip da MediaTek consegue vencer no AnTuTu, mas fica atrás dos dois indicadores focados em CPU do Geekbench. Ao menos a GPU superior deu ao modelo S uma vantagem considerável em jogos. Mais títulos rodaram a 120 FPS nele do que no outro portátil, além de os jogos ficarem sempre na qualidade máxima de imagem. O G60 pontua por ser mais rápido nos nossos testes, enquanto o outro Moto marca pela larga vantagem nos games. Como falamos lá no início, a Motorola resolveu diminuir a capacidade da bateria do G60S para tornar o seu corpo mais fino. Será que isso afetou bastante a autonomia? Os dados dos nossos testes de uso real indicaram que sim. Com 1000 mAh a menos, a variante S durou praticamente 9 horas e meia a menos que o irmão mais velho. A marca ainda compensou a baixa com um carregador de 50 watts que vem na caixa no lugar do adaptador de 20 watts do Moto G60. Isso resultou em um carregamento completo com menos da metade do tempo.
Enquanto o G60S precisa somente de 1 hora para chegar no 100%, o outro celular demora quase 2 horas e 20 para atingir a carga máxima. O modelo mais antigo anota o ponto de melhor autonomia, enquanto o novo pontua pelo carregamento bem mais rápido. Chegamos em outro quesito dos mais importantes, as câmeras. A empresa passou de um conjunto triplo do G60 para um quádruplo do G60S. Já a resolução máxima da lente principal baixou de 108 para 64 megapixels. O resultado foi uma opção mais versátil, porém com limitações em qualidade. Um dos pontos é a necessidade de iluminação para tirar boas fotos com o G60S. Do outro lado, o G60 mostra ser uma alternativa favorável até mesmo à noite. As ultra-wides de ambos sofrem com problemas similares e poderiam ser melhores, mas só no modelo mais antigo tem a capacidade híbrida de servir também como macro. Para este caso, o Moto novo vem com um sensor próprio para esse tipo de fotografia. Por último, a de desfoque do G60 ficou com qualidade superior à do G60S. O aparelho antigo da Motorola pontua sozinho desta vez. Em vídeos, os dois possuem suporte a gravações em 4K 30 fps. A diferença é que o mais recente precisa baixar de resolução para usar a estabilização, enquanto o Moto G60 consegue usar o recurso mesmo em Ultra HD. A captura de áudio também fica melhor neste do que a solução abafada usada no G60S. O G60 pontua de novo. Nas selfies, você vai encontrar imagens com maior nitidez e no modelo sem o S é este que também entrega uma qualidade melhor entre os dois nas fotos noturnas. O ponto negativo deste quesito fica para o modo retrato, que estoura o fundo. Ao menos ambos filmam na frente também em 4K. É outro ponto para o G60. Os dispositivos chegaram a ser lançados oficialmente no Brasil pela Motorola ao longo de 2021. O Moto G60 teve preço sugerido de R$ 2.700, enquanto o G60S veio R$ 200 mais barato. No varejo atual, o modelo S ainda é o que entrega o custo menor ao consumidor, mas com uma diferença pequena de menos de R$ 100. Mesmo assim, a quantia economizada já ajuda o usuário nas suas finanças do mês. O Moto G60S fecha o comparativo com o último ponto. Finalizamos mais um duelo entre smartphones da Motorola com um empate. Isso porque em alguns quesitos os dois não possuem diferença alguma. Já outros dão vantagem em pontos diferentes a cada um. Do lado do G60S contam positivamente o corpo mais compacto e leve, o som que ganhou um equilíbrio maior de frequências e o custo-benefício, além do carregamento bem mais rápido. Já a favor do G60 estão o desempenho superior em abertura de apps, a bateria de maior duração e as câmeras que levam a melhor em todas as divisões. Finalizamos este comparativo com mais dois aparelhos da linha Moto G. Para você, qual celular te atende melhor na sua característica de preferência? Que modelo seria o vencedor se o voto de Minerva fosse seu? Comenta aí com a gente e aproveita para correr lá no tudocelular.com, onde a gente coloca o duelo também em texto. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!